Bem-vindos a mais um episódio do CDC Cash, o podcast que a gente fala sobre direito do consumidor. Pessoal, hoje a gente está com um tema extremamente interessante e relevante para todo consumidor. A gente está no mês de novembro e, como todo mundo sabe, novembro é um mês de muitas promoções por causa da Black Friday. E aí a gente tem várias dúvidas, vários questionamentos para se fazer sobre questões de promoções, trocas, cuidados e quando a gente tem um problema, a gente saber o que fazer e saber a quem recorrer. E hoje, nesse episódio muito especial, tenho a honra de estar aqui com os queridos amigos associados da SEDECOM, Andresa Lima, Odilon Pinheiro, e com meu parceiro co-host, Diego Large, que ele é jornalista, e a gente vai desenvolver um papo aqui, aproveitar que nós estamos com advogados especialistas em defesa do consumidor, para que a gente converse, desenvolva e possa tirar várias das dúvidas que você, telespectador, possa ter aí, que você que acompanha o nosso canal, possa vir a ter nesse mês de novembro. Então, pessoal, vamos ficar à vontade, é um papo bem leve, aqui nós estamos entre amigos, então sejam bem-vindos. Passo a palavra primeiro ao meu co-host Diego, depois a gente passa Andresa e Odilon, respectivamente. Obrigado. Doutores, né, vamos dizer assim, a gente tem à frente, né, nesse momento, uma data muito importante por vários aspectos, né? É difícil você dizer por que surgiu a Black Friday, mas é fácil entender por que ela surgiu. Aqui no Brasil, por exemplo, proximidade do 13º, proximidade do Natal, necessidade de renovação de estoque para o final do ano e daí vai. Nada por acaso, né? Eu tenho uma preocupação bem acentuada com aquele pequeno comércio, com aquele pequeno cara que presta serviço. Por quê? Vamos imaginar aqui. O Ceará, a gente sabe que não é um estado rico, né? A gente sabe que o Ceará é um estado, infelizmente, que a economia ainda é muito frágil, né? A economia ainda é muito informal. E assim, eu me preocupo bastante com aquele pequeno comerciante, aquele pequeno barbeiro, aquela pequena manicure, aquela pequena pessoa que não tem condição, que não tem margem para oferecer um desconto, uma vantagem especial. E aí, nessa brincadeira, a gente vê grandes empresas, grandes capitais abrindo, vamos dizer assim, um leque de oportunidades para oferecer desconto, que às vezes não são descontos. São técnicas de convencimento, até de enganação. E aí a gente comete dois erros. Primeiro, ter caído numa fraude. E segundo, ir contra a nossa própria economia. Vou dar um exemplo bem simples, tá? É muito comum na Black Friday você dizer o seguinte: um produto que é R$300 eu faço por 270. Só que quando eu vou pagar, eu encareço o frete. Entendeu? Então ele volta aos R$300. Ao mesmo tempo, eu tenho uma pessoa aqui no centro da cidade que vende por 309. Será que esses R$10 que eu vou economizar são vantagem? Não sei. Gostaria que vocês comentassem, por favor. Boa noite, tá? Assim, realmente, às vezes esses grandes comércios, né, tornam até uma concorrência desleal com os menores, como você acabou de citar, que torna uma concorrência, assim, com os pequenos comerciantes, não consegue se igualar diante dessa ampla concorrência. E, de fato, o Black Friday é aquele desconto excessivo, no qual você realmente vê a vantagem, que muitas vezes é o que não acontece na nossa realidade, infelizmente. O que acontece também é a situação do frete. Às vezes eles colocam um preço até mais barato, mas muitas vezes aumentam o frete para compensar aquele valor, o que torna realmente algo completamente inviável e acaba que leva o consumidor ao erro diante dessa situação. E, infelizmente, é uma situação bastante comum, né? Realmente, tanto no mercado virtual, como no mercado, no e-commerce, no mercado virtual. Então, realmente, tem uma série de cuidados que os consumidores precisam ter para que evitem cair nesse tipo de situação, como dentre outras de frete, de valores que acontece muito, também é uma prática muito comum dos comerciantes, de meses antes que antecedem a Black Friday, eles aumentarem o preço para quando chegar na data, tá muito lá... Muito comum isso, né? Aquela velha frase, né? Pela metade do dobro. Uhum. Então, é muito comum também acontecer isso e não ser, de fato, o desconto que é para ser, né, nessa época que
realmente a Black Friday, que é realmente a vantagem para o consumidor. Boa noite, Diego, boa noite, Vladimir, doutora Andresa. Como vocês já falaram aí, realmente hoje a Black Friday a gente tem que prestar atenção, muita atenção nessas promoções, que vê se é vantagem. Porque muitas vezes não é vantagem. Às vezes, como a doutora falou, às vezes os fornecedores aumentam o preço, às vezes o consumidor ele não se preocupa em fazer um monitoramento do produto, porque o certo hoje é a Black Friday veio o quê? Veio para abrir uma promoção, certo? E normalmente os consumidores eles não vêm fazendo um acompanhamento dos preços. Por isso que às vezes acontece isso de que os fornecedores diminuem, mas aumenta o preço, mas quando chega na Black Friday, eles aumentam um frete, que o custo vai sair o mesmo preço, não vai existir no da Black Friday. E é diferente dos Estados Unidos, onde foi lançada a Black Friday, realmente eles aplicam a promoções, até porque lá tem muitas sanções, que se o fornecedor não aplicar, entendeu? Ele é penalizado, entendeu? E aqui não. Aqui, hoje no Brasil, existe muito essa fraude ainda com relação a essa Black Friday. E essa questão de promoção, ela é interessante porque assim, você vai entender em que ponto a promoção ela se torna vantajosa para o fornecedor. Né? Obviamente, o primeiro ponto é a questão do aumento das vendas. Ele vai estar diminuindo aquele valor de forma bem calculada, né, teoricamente, e aí o aumento das vendas vai, digamos, compensar aquela diminuição. Então, quando você tem uma falsa diminuição, você vai estar pegando, no caso o fornecedor, né, ele vai estar pegando a grande vantagem da promoção, que é o quê? O aumento das vendas, sendo que o consumidor, além dele estar sendo induzido a erro, né, ele não vai ter a economia real. Né? E vai acabar consumindo por impulso, que eu acho que é um ponto muito interessante quando a gente fala dessas questões, não só de Black Friday, mas de promoção. O superendividamento é um tema que a gente vem conversando muito na defesa do consumidor, né? Um grande problema no Brasil e no mundo. Então, eu verifico que nessas épocas de promoção existe muita compra por impulso. Sim. Né? E o consumidor, especialmente o consumidor brasileiro, é muito levado a esse erro, né? E acaba chegando ao ponto do superendividamento. Aí entra a questão de marketing, né? Como essas promoções elas são vinculadas. Aí cabe até daqui a pouco a gente conversar também sobre vinculação de oferta, né? Que é uma questão que poucas pessoas se atentam na prática. Né? E é muito interessante a gente sempre ir por essas nuances, porque são muitos pontos em que a gente tem que cuidar dos consumidores. Né? Você tocou em promoção, às vezes as promoções elas são uma mega oferta. Às vezes é uma mega oferta que leva ao consumidor a agir por impulso. Às vezes o consumidor, ele, como eu tinha falado anteriormente, ele não monitora o preço do produto antes, entendeu? E às vezes o consumidor acha que é vantagem para ele aquela oferta. E aquela oferta às vezes não é vantagem, às vezes vai trazer problema para ele, entendeu? Como o Diego falou também a respeito dos estoques. A Black Friday veio para os fornecedores escoarem seus estoques para trazer mais produtos para o final do ano. E às vezes não é o que eles, às vezes, com essas propagandas enganosas, acaba o consumidor saindo prejudicado com os preços muito altos, entendeu? Eu acho que, né, tudo na vida é um ato político, né? Beber água, como o homem que está bebendo agora, é um ato político, né? Você quer sobreviver. Não quer uma pedra nos rins, por exemplo. Mas, vamos lá. Eu vejo a Black Friday além desses olhos, com outros olhos, porque eu sou consumidor, né? Não sou advogado, né? Me chama muita atenção a forma como as iscas são jogadas, né? Como se jogam as iscas para você fisgar. A gente não tem nenhum acompanhamento de preço em tempo real. E aqui eu não estou falando que o Estado deve fazer isso, né? Nenhuma entidade do terceiro setor, ninguém faz isso. Então, o consumidor, ele também não faz. Então, quando ele vê mega oferta, 12 vezes, sem juros, frete grátis, ou então pagamento facilitado, ele vê um televisor, quer dizer, ele pensa, vixe, é o meu Natal, a minha família, o show do rei, eu vou comprar. Normalmente passa o ano juntando o dinheiro para poder chegar na Black Friday. A meu ver, e aqui eu não estou defendendo que o Estado abra a boca para, né,
vamos dizer assim, mostrar os dentes para o setor, né? Não estou dizendo isso, mas eu acredito que deveria haver uma regulação no sentido de que quem está oferecendo o quê, quando e como. Para que a gente evite que pessoas, não vou nem dizer super vulneráveis, que são os idosos e tudo mais, mas as pessoas que estão carentes em casa, as pessoas que estão ali visualizando o 13º sair, e aí não é só a compra eletrônica. É difícil chegar, por exemplo, no centro da cidade, num centro comercial, num shopping, numa loja grande, e você ouvir o sino de Natal, a Simone cantando aquela música cansada, né? Você acaba se sentindo tocado e compra, mesmo sem querer. E até, como você estava falando, no centro da cidade também, nessas lojas físicas, acontece também a propaganda enganosa. Às vezes você chega num produto para comprar, vamos dar um exemplo, num sapato. Tem um sapato marrom e um sapato preto. Mas eles lançam a promoção só no sapato marrom. Por quê? Porque já está no estoque. Aí quando você vai querer o preto no mesmo preço que está na Black Friday, às vezes eles questionam isso, entendeu? Fica questionando as letras miúdas. E às vezes você pega uma pessoa que não tem conhecimento, entendeu? E às vezes fica um dissabor entre o consumidor e o vendedor, entendeu? Isso aí também no mercado físico acontece demais. Falta educação financeira também, de entender que tudo é uma questão de oferta e demanda. A gente tem um estoque do ano inteiro, a gente tem um estoque do Natal e a gente tem sobras no começo do ano. Eu não vou dizer que nenhuma descoberta monumental. Em janeiro, tudo está mais barato. Com certeza. Tudo está mais barato. Por quê? Porque ele tem que repor o capital dele, que pagou o 13º, que pagou horas extras, que pagou hora noturna. Então a gente sabe que quem tem um pouco de racionalidade, olha, eu preciso comprar um televisor. Massa, eu preciso dele para o final do ano? Não. Espera janeiro. Ainda que não baixe muito, mas só pode não aumentar, já está ok. Agora, como eu digo assim, acredito que seja um momento, já que a gente está numa fase assim de democratização do poder de compra, dos meios digitais, etc. É o momento de a gente sentar, órgãos como a CDCom, como outras entidades do meio jurídico, talvez até mesmo, vamos dizer assim, os próprios fornecedores, o que a gente pode fazer para que efetivamente as pessoas sintam a vontade de comprar sem o medo de ser enganados, né? Hoje em dia, essa questão do medo de ser enganado, é perfeito esse termo, porque esse medo ele acaba sendo fruto de atos em que os fornecedores usam para aumentar o público, né, para aumentar o consumo, mas acaba tendo um efeito inverso justamente porque surge esse sentimento de medo. Uma coisa que eu estava achando interessante vocês falando, juntando um ponto que o Odilon falou, do consumidor que ele não pesquisa tanto, né, sobre preços de forma anterior às promoções. E você mencionou a questão da vulnerabilidade. Eu estava até mexendo no meu celular aqui procurando os 4 tipos. Hoje em dia o mercado ele mapeia 4 principais tipos de consumidores. E tem um tipo que é até o que eu me enquadro, que eu sou esse perfil que eu pesquiso bem, né? E, assim, sempre vou vendo, preciso de um produto, mapeio com antecedência, vou verificando e vou pesquisando o preço. Só que tem um perfil que é o contrário disso, que é o cara que ele consome de forma consciente, mas que ele não se preocupa com essa questão de pesquisar, né? E eu acho que o cara que ele tem esse perfil, ele tem todo o direito de ter. Porque o consumidor, ele de fato, ele realmente não precisa, não é o ônus dele, né? A gente vai para a questão da vulnerabilidade nesse ponto. Não é o ônus ficar monitorando todo o preço de mercado. E é aí que mora o perigo. Porque justamente por não ser um ônus, está todo mundo com várias preocupações, trabalho, questões familiares, questões pessoais. Às vezes não sobra o tempo para você verificar aquela pesquisa de mercado. E aí é nesse ponto que acabam acontecendo vários problemas, né? E eu concordo também, Diego, que os órgãos de defesa do consumidor, apesar de que já fazem isso, inclusive as associações civis, como a CDCom, né? Mas eu acho que tem que ser um diálogo constante, cada vez mais ostensivo, né? Porque enquanto as práticas vão sendo feitas e não há consequências, isso vai prejudicando também,
né? Tanto as relações de consumo como o mercado vai se enfraquecendo e o próprio fornecedor acaba perdendo. E aí a gente entra naquele raciocínio de que direito do consumidor, esse termo direito do consumidor, ele deveria ser direito do consumo, porque o fornecedor também tem direitos. E o fornecedor também é prejudicado quando a lei consumerista ela é esquecida, né? Ela é ignorada. A gente vive uma realidade, né, de reabertura do mundo, vamos dizer assim, pós-pandemia, né, no qual a gente ficou isolado. Houve uma crise econômica sem precedentes por conta do lockdown e etc. Então, como agora normalizou, tanto em termos de você poder circular, como em termos de poder gastar, a gente tem um pouco mais de expectativa de empregos mantidos e etc. Seria o momento, por exemplo, de a gente, pela primeira vez na história do Brasil, a gente falar efetivamente em quê? Em educação financeira. Vocês têm um conhecimento muito vasto, né, em direito, mas antes mesmo do direito, vamos entender como é que funciona a Black. Vocês nunca viram, eu nunca vi, se vocês tiverem visto algum dia, vocês podem me dizer, podem discordar. Vocês já viram algum posto de combustível fazer Black Friday? Vocês já viram alguma hamburgueria fazer Black Friday? Não. Por quê? Porque são itens que você compra de noite para vender de dia, ou compra de dia para vender à noite. É muito difícil um posto de combustível ter um estoque gigantesco de gasolina, de etanol, diesel. É difícil uma hamburgueria ter um estoque de queijo, de carne, que vá para um mês. Não existe isso. Então, a gente está falando de estoque a ser liquidado. Eu não preciso comprar, mas o fornecedor precisa vender. Porque senão ele vai ficar com aquilo parado, aquilo é prejuízo. Quando a gente tem um produto parado, isso aqui eu comprei a R$10, eu quero vender a 16. Não vendi, vai para 14, vai para 13. Vai chegar uma hora que ele está nos 10 e eu não vendi. Aí o que eu faço? Black Friday, R$14,90. Isso é justo? Qual é o papel que cumpre o empresário que faz isso? Eu sei que ele está brigando pela sobrevivência dele, como todo mundo está aqui para brigar. Mas vamos trabalhar com honestidade. Sabe, não vou nem dizer da questão de você ser bonzinho, não é isso. É você ser justo, sabe, ser honesto. As pessoas no atual mundo, elas vivem com várias síndromes, né? Depressão, ansiedade, uma série de coisas, uma série de transtornos. Então, alimentar mais né, que é a compulsão, é ruim. Eu acredito que essa questão da honestidade vai mais também para a questão da impunidade. Acreditam muito que vão fazer e vai ficar impune. Como o Dr. Dilma falou, nos Estados Unidos, a Black Friday de fato acontece, porque lá as normas são bem rigorosas caso de não cumprimento, que é totalmente diferente aqui do Brasil, que as multas, se eu não me engano, chegam a ser de R$900 até 12 milhões, a depender do caso. E muitas vezes não são nem aplicadas. A gente sabe que, infelizmente, tem um judiciário que realmente está sobrecarregado, que tem altas demandas e que, de fato, alguma situação vai passar despercebido. Então, eles acreditam que tem alguns comerciantes, né, empresários, eles já calculam até isso. O risco deles diante de, vou vender aqui, vou calcular aqui a minha porcentagem se eu tiver um erro, um risco aqui de um prejuízo possível prejuízo que eu venha a ter. Então, acredito que boa parte dessa desonestidade seja em relação a isso. A falta de... Até mesmo os consumidores acreditam que não vão ser ressarcidos, não vou deixar para lá. Então, os empresários, eles sabem disso. Infelizmente, que não é todo consumidor que, de fato, vai atrás do seu direito. Com a certeza da impunidade. Então, provavelmente, boa parte seja isso também. E a lei, eu prefiro a lei quando ela me privilegia. Quando você está falando, por exemplo, de empresa, por exemplo, agora eu vou passar, ir para a CLT. Quando você é empresário, você diz, não, vou nos Estados Unidos. Eu não tenho que assinar carteira de ninguém, contrato de ninguém, eu não sou obrigado a isso, não sou obrigado àquilo. Os Estados Unidos é uma maravilha, né? Beleza, não estou discutindo isso. Mas vamos pegar, então, a lei consumerista. Vai enganar uma pessoa lá para você ver uma coisa. Engane o americano. Lá funciona a lei. Engane o americano. Lá, as sanções, as penalidades são absurdas. São severas. São severas. Há casos de empresas que ficam com dificuldade. Se você ver, voltando aqui, não sei se vocês acompanharam um caso da 123 Importados.
A 123 Importado chegou na mídia, fazendo uma divulgação na mídia, usaram até o programa da, salvo engano, foi do Geraldo Luiz e tal, uns programas investindo pesado na mídia. Mas para quê? Usou para golpe. Então as pessoas, através da mídia, né, os telespectadores veio ali, viram que está na mídia, é uma Confiam, coisa... né? Confiam nesse respaldo. Confiam nesse respaldo e acaba fazendo compras, tendo prejuízo. Que eu acho que a TV e o apresentador deveria se responsabilizar. São coautores. Entendeu? São Mas coautores, deveria se é, responsabilizar. inclusive- Por quê? Porque antes de fazer uma divulgação de um produto, tem que saber com quem está trabalhando. É. Entendeu? E normalmente eles fazem isso. Você vê que a 123 Importados, o endereço era numa casa em São Paulo, entendeu? Não tinha nada. Por isso que hoje o consumidor, quando ele for fazer uma compra num site, ele tem que pesquisar o CNPJ, tem que pesquisar capital social, o endereço da empresa, se tem algum telefone de contato para ele entrar em contato com a empresa, porque na hora, se ele for entrar em contato antes dele fazer a compra, se porventura o produto mais na frente tiver algum um problema, ele também vai conseguir entrar em contato. Site de reclamação Entendeu? também, né? E nos sites de reclamações, né? Tem o Reclame Aqui, que é um site extra, mas tem ver se a empresa realmente Bom. é idônea, no Procon, entendeu? Então hoje o consumidor ele tem que se apegar muito a isso para evitar as fraudes, entendeu? Para evitar as fraudes ele tem que se apegar muito a isso. E às vezes Isso que o doutor falou, eu lembrei de um episódio que você me orientou em relação aos influencers Isso. que eles estão, vamos dizer assim, incentivando alguns tipos de consumo. E aí eu fico pensando assim, a gente tem, como em qualquer nicho de mercado, os bons e os ruins. A gente sabe que tem aquele jogo do tigrinho, né? Que é o caça-níquel moderno, vamos dizer assim, né? Como é que eu posso confiar na honestidade, na honradez de alguém que me vende um jogo de azar? Diz que você pode fazer R$1.500 por dia, como eu vi, por exemplo, esse anúncio do jogo do Tigrinho um dia desse. Você cadastra R$10 e ganha 2.000. Gente, a gente É absurdo. É absurdo. A gente tem uma população pobre que em qualquer oportunidade de oferir um lucro, ela se agarra. Isso. Então, assim, uma coisa é você gastar R$10, uma Mega Sena e etc., que é um valor irrisório. Ou então você diz, olha, eu torço para um time de futebol, vou apostar 5 reais nesse time. Não é um valor aviltante e tal. Mas você diz assim, olha, no jogo do Tigrinho, eu joguei 200, ganhei 1.500. É difícil você pegar esse influenciador e dizer assim, não, ele agora está na Black Friday, ele está dizendo que a empresa tal está vendendo celular mais barato. É difícil. E às vezes acontece como empresas dessas que chegam até a fazer divulgação em órgãos de mídia, né? E na verdade são algum tipo de golpe ou algum tipo de fraude. Infelizmente, como você bem mencionou, Odilon, existe essa questão da figura do fornecedor por equiparação, né? Que a gente aplica para essa situação de alguns influencers. Existem algumas jurisprudências nesses casos de influencers famosos que respondem por questão de divulgarem alguma marca, né, que seja uma empresa falsa ou algum tipo de golpe. E aí, nesse caso, cabe, assim, eu trabalhei com esse tema durante alguns períodos de divulgação do nosso congresso da SEDECOM, em algumas faculdades. E assim, não é condenando, obviamente, a figura do influencer. Pelo contrário, é uma profissão que surgiu com as novas mídias e é extremamente relevante. Mas é justamente para orientar que os influencers tenham cuidados, né, em escolher bem as marcas em que eles vão fazer parceria e divulgação. Isso entra muito na Black Friday. Eu gostei, Odilon, que você já trouxe algumas dicas, né, por exemplo, para consumo no e-commerce, né, questão de verificar CNPJ, verificar capital social da empresa, endereço, telefone. Isso é uma coisa que o consumidor vai criando camadas entre ele e o prejuízo, né, que aí ele vai ficando mais seguro. Ele tem agora os cartões virtuais, né? Os cartões digitais, que ele também, o consumidor, quando for fazer uma compra, usar aquele cartão digital rápido, né? Que tem como ele bloquear. Gera um novo número, né? Evita algum tipo de golpe. Evitar de comprar. Normalmente o golpista, né? O golpista, normalmente, ou ele pede para fazer o pagamento no Pix, você vai fazer uma compra num site, aí você passa o dado do seu cartão. Os dados do seu cartão, ele vai dar errado. Aí ele vai lá, como o consumidor às vezes vê uma vantagem, uma oferta muito grande, né? E aí ele diz, não, faça um Pix, ou então pagar em boleto.
depois que paga em boleto, depois que faz Não o Pix, volta. não tem como. Não É tem complicado, como é complicado voltar. porque pega os dados, Entendeu? né? Pegar os dados. É muito interessante para e-commerce. Hoje o consumidor ele tem que fazer essas fases para ele evitar, né, o golpe. E aí a gente vai, né? Eu até peço a opinião da doutora Andresa sobre essa questão. A gente falando aqui de e-commerce, mas a gente sabe que no presencial a história é diferente, né? O consumidor ele está ali frente a frente com o vendedor, ele está sendo objeto daquele marketing específico, né? Às vezes tem essa questão da compra por impulso e existem alguns cuidados, né, doutor, que o consumidor pode ter nessas compras físicas. Sim. A compra por impulso vai muito também na questão da vantagem excessiva, mas não é nem tanto a questão da vantagem excessiva, aquela que é além da realidade. Aquele desconto assim também que a pessoa vai acreditando que por exemplo, o jogo do Tigrinho, né, que você acabou de comentar, que vai achando que vou aqui dar 10 ganhar tanto. Uma máquina de lavar, vamos supor que uma pessoa esteja procurando pesquisando há algum tempo, 8, 7 mil reais, você encontra por 4. Infelizmente não é real, não tem como. E como o doutor Adilon falando desde o começo, né? Tanto no comércio virtual como no comércio presencial, precisa ser feito um dos cuidados, né? O monitoramento do preço, você fazer o mapeamento do preço, que é o que não se tem hoje em dia, que é o hábito. Não tem o hábito, ninguém realmente tem esse hábito de ir pesquisando, ir tirando foto, fazer essa avaliação antes de comprar. Uhum. E diferente do online, no presencial a gente não consegue... não tem o direito do arrependimento, que são aqueles 7 dias de arrependimento que você não quero, você não precisa justificar porque não quer, você simplesmente desiste da compra. É diferente da questão da compra presencial, que precisa ter cuidados redobrados, né? Então, no sentido de compra presencial, é isso a questão do monitoramento de preço, avaliar, não só também no mercado virtual, avaliar se aquela empresa que você está comprando presencial, não se for numa empresa de grande porte, inclusive as empresas de grande porte hoje também tem esse tipo de suscetível a esses... Porque às vezes você confia no tamanho, mas do nada a empresa Exatamente. entra numa recuperação judicial, né? Mas avaliar se tem reclamação, troca, se tem alguma sugestão, se algum feedback de outro consumidor. Acontece, você é suscetível a isso, algum tipo, comprar um produto com problema, comprar algum produto com algum vício, né? Sim. E você ter a certeza que aquele local que você está comprando vai lhe dar algum tipo de segurança. Então, vai também disso, da questão de você também avaliar empresa, avaliar comércio, avaliar preço, e se a prática realmente está sendo aplicada conforme diz o Código de Defesa do Consumidor, para saber se você não está caindo na propaganda enganosa. E eu volto a falar, desculpa, doutor, perdão, eu volto a buscar aqui um outro caminho. A gente vive numa sociedade que é a mesma para todo mundo. Ninguém que vive num oásis separado, todos nós estamos no mesmo mundo. Sabemos que aqui no Brasil, quem mais gera emprego são as MSPS. Quem mais gera emprego no Brasil são as micro e pequenas empresas. Eu, particularmente, não vou defender aqui que você gaste mais, compre mais caro, faça mau uso do seu dinheiro. Mas, se você vislumbrar que é dentro do seu orçamento, que você não vai se prejudicar, você alimentar o pequeno fornecedor, a pequena empresa. Eu, Diego, confesso, tenho 38 anos de idade, continuo com o hábito de comprar no centro. Acho que não só tenho um hábito, como eu estimulo outras pessoas a fazer o mesmo. Ali muita gente ainda continua empregada, muita gente depende daquilo ali, e eu não vejo uma diferença de preço que me convença a comprar em grandes lojas de grandes grupos nacionais, multinacionais. Eu não vejo isso. Diego, eu nunca me convenci do contrário. Se alguém me convencer, eu não terei problema algum em mudar a minha filosofia. Mas quando eu vou comprar um livro, eu não vou comprar o ar-condicionado. Eu vou comprar o livro. Não vou comprar o cafezinho, não vou comprar a farda do vendedor, vou comprar o livro. Então, acredito que esse tipo de prática estimula manutenção de emprego, desenvolvimento econômico, segmentação de renda e, o mais importante, a gente ter mais pessoas consumindo.
Como eu lhe falei, o exemplo do televisor. Suponhamos, ele custa R$3.000 no centro. Se no outra loja, aqui na Aldeota, ele custar R$2.500, eu vou comprar na Aldeota. Mas se eu quero, por exemplo, um celular e a diferença de R$20, eu vou comprar no menor. Na realidade, como a doutora estava falando aqui, na parte física, no comércio físico, a gente tem que fazer uma pesquisa de preço também. Pesquisa de preço. Porque às vezes a disparidade de um preço de uma loja para outra é um pouco alta, entendeu? Eu até concordo com você também de tentar comprar nas pequenas empresas, porque às vezes as pequenas empresas também têm um preço mais acessível do que as grandes. Até porque, por causa dos custos. O custo da pequena empresa é um pouco mais reduzido. Entendeu? Então eu também concordo. Agora o que? O consumidor ele sempre tem, em primeiro lugar, ele fazer pesquisa de preço. Sim. Ele fazer pesquisa de preço e ver sempre a respeito, porque hoje em dia também nós temos um problema tão grande assim, é a respeito das garantias, que às vezes na hora da venda é massa, mas o pós-venda é que você tem trabalho. Massa. O pós-venda, às vezes, você tem trabalho. E aí onde você tem que pesquisar também, se é uma empresa que... Ela pode ser uma empresa grande, mas se ela não tiver uma garantia que vá suprir ali a sua necessidade, não tem futuro para você fazer essa compra, entendeu? Porque normalmente essas empresas grandes agora, eles inventaram até um seguro de garantia estendida. Sim. E às vezes não funciona a garantia estendida. Às vezes você vai lá e não funciona. Entendeu? Alega desgaste. É aí onde você tem que procurar um advogado da sua confiança para tomar as medidas cabíveis, entendeu? Pessoal, nesse caso, vocês falando do pós-venda, me lembro muito uma dúvida que eu acho que é uma dúvida de grande parte da população, que é a questão das trocas, né? E como a gente está nesse foco de Black Friday, como fica a questão das trocas em relação a se é promoção, quando não é promoção? Às vezes tem negativa de troca, né, doutora Andresa? Quando é no período de promoção. Se você puder falar mais esse ponto. Sim, é muito comum, inclusive, não trocamos produtos que estão na Black Friday. Mas não existe essa situação diante do caso de vício. Né? Nosso artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, ele é bem claro quanto ao vício, né? Questão de prazo de troca, dos bens duráveis, bens não duráveis, 30 e 90 dias. 90. E isso, de fato, o consumidor precisa estar bem consciente disso, para não ser lesado e não cair eventual prejuízo maior do que está na Black Friday, né? Isso é no caso de ter um vício naquele produto ou na prestação desse serviço, né? Isso, um vício. Uma dúvida que o pessoal também sempre tirava em relação a, por exemplo, comprei na promoção, o produto não tem vício, mas vamos supor, não coube, era um presente ou algo do tipo. E a gente sabe que às vezes essa opção de troca, ela muda, né? E tem uma coisa que as pessoas às vezes lembram muito desse ponto da troca pelo vício, mas quando não há o vício, isso está vinculado à questão da política de troca da empresa, né? Então não é uma coisa absoluta. Sim, não é algo obrigatório, não é parte realmente da cortesia da loja física, que é diferente da virtual, e de realmente fazer essa política de troca. Excelente, fica esse toque para o consumidor, né? Verificar primeiro o objeto dessa troca, se é um vício ou na prestação do serviço ou naquele produto, e se ele verifique também a política de troca quando for fazer a compra, mesmo seja numa promoção. Já no comércio digital, né, virtual, você pode fazer a troca 7 dias após que você receber o produto, porque as pessoas às vezes se confundem com 7 dias da compra, e não é 7 dias da compra. No artigo 49 fala que é 7 dias após você receber o produto na sua casa. Exato. Ele tanto pode vir com defeito ou sem defeito, ou com uma cor diferente. Se você não quiser, você não pode justificar. Você só tem que avisar o fornecedor que você está devolvendo. Sim. Entendeu? Que ele ressarcir com o preço do objeto, com o preço do frete, se tiver, caso tiver, entendeu? Outra prática muito comum também é você compra e você não recebe. Acabou a mercadoria. Aí onde entra a obrigação, cumprimento forçado da oferta. É a responsabilidade. Que as empresas têm, independente de ter acabado ou não o produto, vai ter que entregar aquele produto de como foi oferecido para o cliente. Doutor, essa era uma prática muito comum. Pelo menos, assim, a meu ver, ela não é mais feita como antigamente, né? Isso antigamente era feito pelas grandes livrarias. Havia um livro, lançamento,
É um livro que todo mundo queria comprar ao mesmo tempo. E ela colocava esse livro lá no e-commerce dela por um valor bem bacana. Ela sabia que o estoque dela era pequeno e que todo mundo ia comprar. Aí o valor R$50. Alguns recebiam e-mail dizendo, olha, o produto não está mais em estoque. Você tem um crédito de R$50 para comprar outro livro. Só que isso é um absurdo. Você está na verdade, forçando a pessoa a lhe dar R$50 e escolher um outro livro. Uma coisa que ela não É absurdo. Isso é é uma gaiatice. reparação de danos. Isso é uma gaiatice que, assim, como eu acho que já foi muito judicializado, isso aí acabou um pouco. Mas eu lembro um desses episódios, um livro de um cearense, o Lira Neto, sobre o Padre Cícero. Foi lançado, o estoque era limitado, porque era bem no comecinho. Todo mundo saiu comprando nas grandes livrarias. E daqui a pouco todo mundo recebeu e-mail. Olha, você comprou, mas não tem estoque. Escolha o outro produto. De forma unilateral, eles concedem o voucher, né? Exatamente. Diferente do que traz o Código de Defesa do Consumidor, fica a critério do cliente escolher, né? Se ele vai querer a devolução dos valores ou se vai querer outro produto realmente conforme ele comprou. Doutora, quando se fala em valores, é algo que eu sempre explico para quem trabalha comigo, para quem conversa comigo. Eu sempre explico isso. Olha, você para ganhar um 13º, você trabalhou 12 meses. É porque, às vezes, como são duas parcelas, a gente acha que é fácil, porque uma perde da outra, sabe? Mas para quem é seletista, você trabalhou 12 meses para ter aquele benefício, né? Então, assim, vale a pena você ter tido tanto esforço para entregar de graça para alguém, vamos dizer assim. É como eu sempre digo, o estoque não é seu. A necessidade de esgotar aquele estoque não é sua. Não é você que tem que arrumar uma estratégia para esgotar aquele estoque. Se esse estoque ficar para o mês de dezembro, ele vai concorrer internamente na loja com o estoque do Natal. Imagine isso aí no mês de janeiro. Sim. Então, assim, é consciência. O consumidor, ele, antes de tudo, ele tem que ter consciência. Você trabalhou muito. Quem é informal, quem trabalha na informalidade, quem é profissional liberal, vou dar exemplo na advocacia. Eu ganhei uma causa, peguei R$150 mil de honorário. Um honorário maravilhoso eu peguei aqui. Eu peguei uma sucumbência maravilhosa aqui. Tal, massa. Agora eu vou lá, vou comprar um carro sem olhar preço. Não é assim que funciona. Não é todo mês que você vai ganhar uma causa como essa. Exatamente. Entendeu? É assim que funciona. Exatamente, consciência. E é interessante a gente passando por esses pontos, né, dos cuidados, mas a gente sabe que, infelizmente, situações acontecem, são inevitáveis. A gente tem uma população muito numerosa. Nessa época, realmente, existe um aumento do consumo no final do ano, né? E a Black Friday ela é muito em cima disso, como vocês falaram, questão de renovação de estoque, 13º, enfim. E aí acontecem os problemas. E aí o ponto tive problema. O que é que o consumidor pode buscar, né, doutor Odilon, em relação a, por exemplo, órgãos de defesa do consumidor, vai para a parte administrativa, vai logo para o judiciário? Como é que o consumidor faz nesses casos? Em primeiro lugar, ele tem que primeiro procurar os órgãos de defesa do consumidor, certo? E depois ele pode chegar até a área penal, chegar a fazer registrar um BO, entendeu? Para depois procurar um advogado da sua confiança para buscar os seus direitos, entendeu? Porque hoje, principalmente nesse mercado digital, os golpes, normalmente as empresas, você não tem contato com aquilo. Então, o que você tem que fazer? Você tem que primeiro fazer uma denúncia no PROCON, ou no Reclame Aqui, e depois ir a uma delegacia registrar um BO para poder ir em busca dos seus direitos. Entendeu? Perfeito. Eu tenho visto que existe um número até muito bacana de resoluções de demandas no PROCON. Né? O pessoal faz a reclamação, existe todo o procedimento que existe a audiência de conciliação, né? E acontecem muitos acordos. Até na atuação prática, já passei muito por essas situações e eu vejo que tem uma efetividade. Então, eu até vejo isso como uma vantagem, né, doutor Andrés? Assim, o consumidor, ele ter os órgãos de defesa do consumidor à disposição e, no caso, realmente de não ter jeito, buscar o advogado de confiança.
Isso, também buscava advogado de confiança para poder conseguir a reparação pelos danos ocasionados, caso realmente venha a acontecer. E como o doutor falou, eles estão, o PROCON está sendo realmente bastante, e tem bastante êxito realmente nos últimos tempos em relação a demandas. E o que eu venho percebendo é que algumas situações eles estão sendo bem eficazes quanto à fiscalização. Eles estão fiscalizando esse pré-Black Friday, analisando essas empresas que têm o hábito de aumentar um pouco antes da Black Friday e logo depois vão diminuir achando que realmente vai estar enganando. Eles estão sendo realmente bem eficazes quanto a isso. Que é um bônus para o consumidor, né? Bacana. Outra coisa também que é bom a gente frisar é que os consumidores, eles também façam reclamações desses sites, entendeu? Esses supostos sites porque tem muito consumidor que às vezes ele nota que está levando um golpe e ele desiste ali da compra, é bom que ele pegue e faça as reclamações. Até ajuda os outros consumidores, né? Até ajuda os outros. E voltando aqui ao que o Diego estava falando anteriormente, sobre uma educação financeira, eu também concordo que nós deveríamos ter uma educação financeira, como você estava falando dos 13º, que o cara passa 12 meses trabalhando, para não dar seu dinheiro de mão beijada. O consumidor também ele tem que passar por uma educação financeira. Você falou aí o exemplo também do advogado, né, de comprar o carro sem pesquisar, sem ver o preço. E hoje não, o consumidor ele também tem que ter uma educação financeira e ver e fazer valer o dinheiro dele, o suor dele, porque tem muitos que não ligam por conta de que das promoções exorbitantes. Porque às vezes, normalmente, essas promoções e caem nesses golpes, pessoas mais idosas, entendeu? Que às vezes não chega uma mensagem no celular, pelo WhatsApp, aí clica no link, aí vê uma promoção muito atrativa e acaba caindo no golpe. Então hoje realmente nós também temos que ter essa educação financeira para evitar o superendividamento. Porque normalmente numa Black Friday dessa, o superendividamento vai lá para cima. Se você vê uma Black Friday dessa, gira milhões e milhões, né, de faturamento, entendeu? Gente, desculpa, doutor, eu tenho uma fraude aqui no meu celular que eu registrei. Acredito que o modelo de negócio é fraudulento. É aquele empréstimo com cartão de crédito. Sim. Vamos supor, doutora, a doutora tem um cartão de crédito com limite de 10 mil reais. Você pega um empréstimo do valor de 8 mil e compromete 10 mil reais do seu exato. Chegou aqui pra mim, começou o Black Friday, aí diz o nome da empresa. Aí ele oferece aqui 6 mil reais parcelados. Aí ele tem 15 parcelas de 500, né? Daqui vai dar o quê? Vai dar 7.500, né? 15 de 500. Aí tem outros valores aqui de 18 vezes, 21 vezes. Mas veja só, aqui tá falando em pré-Black Friday, certo? Numa vez anterior, ele fazia 6 mil por 15 de 502. Ou seja, ele tá ali economizando 30 reais em 15 meses. Se isso aqui não for uma fraude, sabe? Já é o modelo de negócio que já é bem complicado você emprestar dinheiro com cartão de crédito, né? A gente sabe que quem não é instituição financeira não pode praticar juros nessa multa. E ainda mais eu estou vendendo por 502 a parcela, Black Friday agora 500 reais, 2 reais. E tem gente que vai nessa... Mas desculpa, tem que interromper, doutor. É a vantagem realmente excessiva. O que eu iria falar é que onde entra a questão do marketing excessivo, né? O marketing agressivo, né? Dessas empresas que veem a vantagem mais excessiva do que o normal e acaba caindo nesses golpes. Por serem pessoas vulneráveis, por serem pessoas que não têm tanto conhecimento. Aparece lá a última oportunidade. De tanto por tanto, a pessoa, nossa, aquela oportunidade é o que eu estava esperando. O dinheiro que eu economizei o ano todinho vai ser agora. Infelizmente não é. Sem falar que esses cybercriminosos, eles aumentaram a potência de golpe deles. Sim. Se vocês observarem... Muito elaborados, né? Se vocês observarem, os sites eles estão ficando... Os sites mesmo que fazem as transações corretas estão ficando mais seguros, mas os cybercriminosos eles também estão acompanhando o desenvolvimento da tecnologia. Entendeu? E se você pegar hoje no Instagram, eles criam esses anúncios patrocinados, né? Que também o consumidor tem que prestar atenção nesses anúncios patrocinados de Instagram, porque às vezes ele vai lá, clica, joga você para uma página
parecida com a verdadeira, de uma grande loja, de uma grande empresa de eletrodoméstico, eletroeletrônica, enfim, e joga você para lá, e aí é onde você realmente normalmente cai também nessas tentações. Entendeu? Hoje em dia também a gente golpe pelo Instagram, golpe pelo WhatsApp, golpe pelo e-mail, entendeu? Se você observar, eles também estão crescendo junto com a tecnologia. Infelizmente. A forma de você fazer o seu dinheiro valer a pena, essa é uma dica que toda faculdade deveria dar, todo professor de ensino médio deveria dar. O seu dinheiro vale a pena quando você está negociando com quem não está na sua mesma capacidade de negociação. Então, pegue seu dinheirinho e faça o seguinte: chama o cara do seguro do carro e vem cá. Ei, mas vem cá, bora negociar. Eu pago à vista. Pegue seu 13º, guarde. E quando eu for negociar o seguro do carro, ei, mas vem cá. Eu vou pagar à vista, me dá quanto de desconto? Eu vou pagar no Pix. Seu poder de compra Meu e de poder de desconto compra vai estar muito além. A diferença já passa a ser outra. A disparidade é muito grande. Matrícula escolar dos seus filhos. Guarde seu 13º desse ano pro ano que vem. Meu irmão, vem cá. Eu tô pagando à vista. Eu vou pagar em dezembro ainda. Qual é a mais que você me dá? Ou então, vou dar um outro exemplo. Eu vou... o governo do estado, a prefeitura, IPVA, IPTU, eles me dão uma condição mais razoável. Ah, é só R$100. Não, R$100 esse ano, R$100 ano que vem. O 200 do carro. Você vai juntando, no final das contas, aí sim é um Black Friday. Esse tipo de economia, você passar um ano tendo esse tipo de prática, diminuindo o parcelamento, tendo condições mais vantajosas pela compra à vista, né? Obviamente que quando existe a condição para isso, no final do ano a soma da economia é razoável, né? De forma consciente. Então, assim, você vê que, como você falou, é só R$100. Mas não é aquele desconto específico, é a consciência que levou àquela prática, somada nos outros atos da vida do consumidor. O que o Diego sempre está falando aqui, sempre está batendo no ponto a respeito da educação financeira que nós não temos. E quando nós temos, realmente aumenta o poder de compra. Você tem um desconto de R$100 ali, tem um desconto de R$10 ali. É porque às vezes as pessoas acham que R$10 é pouco, R$2 é pouco, mas se você juntar o que você vai economizar, você consegue fazer algo com esse dinheiro que você vai economizar. Isso. Por isso que realmente eu também bato nessa tecla de que ter a educação financeira. Hoje a educação financeira, principalmente nessa área do consumidor, é muito importante. É muito importante, porque o poder de compra dele vai ser sempre lá em cima. Sempre lá em cima. Porque se você observar hoje, você chega numa loja, observe que o vendedor ele vem lhe atender, ele já lhe diz, é 12 de tanto. É 10 de tanto. Por quê? Porque ele já sabe do superendividamento dos consumidores. Entendeu? E o consumidor ele se apega à parcela que dá no bolso dele. Eu trabalho aqui, eu vou ter uma parcela de 300, mas eu tenho outra de 200. Então cabe no meu bolso, eu vou comprar. Ele não vê o tanto de juro que ele está pagando. Existe uma dica aí, doutor, que ela é infalível. É claro que você não consegue reverter todo o problema, mas grande parte dele você reverte. É muito comum você comprar itens na internet ou mesmo em loja presencial que o preço à vista é o mesmo preço parcelado. Vou lhe dar um exemplo que aconteceu comigo e Diego. Eu mostro até aqui o meu cartão do banco. É um colega da minha confiança, não recomendo isso a ninguém, mas é um amigo de minha confiança. Me pediu cartão de crédito emprestado para comprar um televisor bem caro. Não recomendo a ninguém, mas é de minha confiança. Comprei o televisor para ele, no meu cartão. 12 parcelas. Quando eu fui olhar aqui, era um televisor já bem atual e tal, moderno. O meu cartão, ele me dá, não vou aqui fazer o comercial dele, mas ele me dá a opção de antecipar as parcelas. E quando eu antecipo as parcelas, ele me ofereceu um desconto de R$181. Antecipei 12 parcelas. E eu ganhei R$181. Aí você vai dizer... Ah, mas tu tá dando dinheiro pra bandeira do cartão. Tô. E ela tá me dando também. Isso é um cashback. Esse é o cashback de verdade. Quando a gente vai falar em cashback, esse cashback que é feito nas lojas, na verdade, é o encarecimento dos outros produtos. Esse cashback de você antecipar o recebível é o verdadeiro cashback. Eu tô pagando à vista por aquilo que alguém parcelou.
Vou dar um outro exemplo. Um exemplo assim, que eu fiz ontem. Eu comprei uma camisa na internet, camisa de um time de futebol, R$349. Em 10 parcelas de R$34,90. Eu antecipei, eu ganhei R$17. Ah, Diego, é uma mixaria. Não. Não. Quando você vai juntar tudo que você vai economizando, no final do mês vai fazer uma grande Eu diferença. adoro comprar parcelado para antecipar. Sabe por quê? Porque eu vejo de uma por uma as parcelas antecipadas. Menos 5,90, menos R$7. No final do mês faz toda a diferença. Então, a dica que eu dou... Você tem o poder de comprar aquele produto à vista, mas compra parcelado, mas no final das contas você vai fazer algo que lhe dê um retorno. Isso. Na realidade, você compra o mesmo. Você faz a compra do produto, que tanto faz o preço ser à vista como ser parcelado, é o mesmo. Se você tem a condição, você tiver a condição e não for colocar a corda no seu pescoço, parcele no máximo que você puder, no máximo de parcelas que você puder, e quando a compra estiver confirmada, que é no dia seguinte, antecipe. E pessoal, pra vocês verem, né? A gente com o objetivo aqui de ter esse bate-papo sobre dicas para o consumidor e a gente terminando nesse ponto, educação financeira. A gente passou aqui por dicas de comércio eletrônico, a gente passou aqui por dicas no comércio presencial, mas tudo, no final das contas, termina que a educação para que o consumidor esteja seguro, ela é inevitável, passa pela educação financeira. E aqui, apesar do papo ter muito bom, já vou encaminhando aqui para o final, né? Vou pedir que cada um faça as considerações finais. O nosso episódio em média, são 1 hora, né, para os nossos telespectadores. E aí eu queria desde já agradecer ao presente de todos vocês, ao Diego, Odilon e Andresa, né? Obrigado pela participação e pela contribuição de vocês, né? Muito importante esse trabalho que a gente faz de levar educação e informação para o consumidor que acompanha a gente. Então, Andresa e Odilon, podem ficar à vontade as considerações finais. Eu que agradeço o convite e realmente reforçar, né, tudo que já falamos no decorrer aqui dessa nossa conversa. Atenção aos consumidores diante de tantas fraudes, tantos golpes que estão sendo aplicados. Realmente, atenção, se atentar realmente, de fato, a todos os direitos, né, procurar ter conhecimento, procurar ter informações. Se não tiver informação, viu que está se sentindo lesado, ir no Procon, procurar um advogado de confiança, teve qualquer tipo de transtorno, qualquer tipo de problema com qualquer compra, seja virtual, seja presencial, vá buscar os seus direitos, né? Porque, de fato, o Código de Defesa do Consumidor está lá para ser seguido pelas empresas e para resguardar os consumidores. Então, realmente, que faça valer os seus direitos. Perfeito. Queria agradecer à doutora Andressa, ao doutor Vladimir, ao Diego, essa oportunidade de estar aqui batendo um papo com vocês sobre Black Friday. Espero que a gente tenha contribuído para os consumidores, que eles possam ficar atentos, que na próxima semana já começa a Black Friday, né? Que na última semana de novembro, né? Última sexta de novembro. E eu queria também agradecer à CDCom pelo espaço. E é isso, esperamos encontrar mais vezes, foi muito bom. Agradeço a todos vocês. Show. Eu também fico feliz por estar aqui com vocês, são advogados. Sempre é bom conversar com advogado, porque a gente aprende um pouco mais, né? Não tive a oportunidade de fazer a faculdade, mas é sempre bom estar aprendendo com vocês. Eu fico feliz pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. A todos já antecipado, um Feliz Natal, um ano novo de muita paz, né? E eu faço o voto de que no ano que vem a gente não esteja mais falando sobre Black Fraud, mas a gente esteja falando sobre oportunidades de negócio. Vantagens, tá né? certo. Vantagens. É isso aí, pessoal. E assim, eu acho que esse tipo de conversa, esse tipo de debate, a gente vai cada vez enriquecendo, não só para nós, mas para quem vai acompanhando. E isso vai melhorando o mercado, vai melhorando as práticas dos consumidores e dos fornecedores, né? E para você que acompanhou a gente até o final, muito obrigado pela sua audiência, certo? A gente agradece também a todo mundo que tem se inscrito no canal. Então, se você não é inscrito, inscreve aí embaixo, dá um curtir no nosso vídeo, que isso ajuda muito na divulgação da boa informação da defesa do consumidor. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Valeu!